Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo com introdução diferente, né? Eu gostaria de fazer igual uma amiga minha faz. Não, estou zoando. Iniciando para vocês o vídeo, hoje é quinta-feira, dia 18 do mês de outubro do ano 2018, 88, dia do médico. Eu quero mandar parabéns aí a todos os médicos pelo seu dia, muito bem. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é mais um daqueles assuntos de reflexão. Olha que meus vídeos de hoje tá saindo de política, né? Vamos desintoxicar a política, né? É uma droga, uma química chamada política que tá nos deixando pistola, né? Então vamos ficar mais, vamos falar, zen, tranquilo, com assuntos de reflexão. Bom, o assunto que eu tenho a ver é a questão de baseado em um comentário que uma amiga minha fez nos stories dela. Não sei se eu vou falar o nome dela. Uma amiga minha, Fabiana, que é amiga da Pamela também. Ela mandou perguntar assim: se vocês têm dificuldade de fazer amizade em São Paulo, ou seja, vocês acham difícil fazer amizade em São Paulo? E aí eu comentei, inclusive, mandei uma opinião para ela lá. E aí isso me despertou uma vontade de fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu vou falar não é só em São Paulo, mas sim em cidades grandes no geral, né? Realmente, se você for analisar, se você for contextualizar, nas cidades grandes é realmente muito complicado, né? Você conseguir você fazer uma amizade, né? Claro que as pessoas aqui na cidade você consegue fazer amizades em situações como na escola, vizinhos, amigos em comuns de parentes ou até mesmo vizinhos. Mas você do nada chegar e fazer uma amizade começando do zero, isso serve também até para no trabalho, é uma coisa muito complicada. Aí eu fico avaliando outras regiões do Brasil, até mesmo regiões próximas de São Paulo, até fora da cidade de São Paulo. Eu vejo que as pessoas são um pouquinho mais abertas a isso. A questão não é, na minha opinião, não vejo que a questão criminalidade não é isso. Eu acho assim, que em alguns pontos, as pessoas acabam tendo um pouco de querer fechar aquele grupo por uma questão assim que de repente chega, por exemplo, você tem um grupo de amigos, né? Você está com um grupo de amigos já fechado e tal. De repente pode vir uma pessoa que pode estragar a amizade de vocês e pode... Ou tem pessoas que não têm intenção, não têm boas intenções, né? Boas influências, e podem atrapalhar a sua amizade, inventando calúnia, contendas e tal. Eu tô falando de experiência própria porque eu passei por uma situação assim há 4 anos atrás, né? Eu vou falar mesmo, não tenho medo, também não tenho medo de ter o cabelo assim, esse tupetinho aqui. Não, que é o seguinte, eu passei por isso no grupo de ruivos, né? E lá no grupo de ruivos eu tinha uma determinada amizades, né, determinadas pessoas, e de repente chegou umas outras pessoas no meio do grupo que eu já tinha, do ciclo que eu já tinha, e estragou o ciclo de amizade, até espalhando mentiras da minha vida para essas pessoas, né? Tanto é que chegou ao ponto de elas marcarem rolê e passeios sem me avisar, me esquecendo, jogando eu no escanteio, e depois argumentando, que esquecemos você e tal. Não, porque foi só o aniversário da fulana, aniversário da ciclana e tal. Então, o que acontece? Normalmente, fazer amizade em São Paulo... Até que eu falei para a Fabiana o seguinte, eu falo assim, depende também de como e de onde, né? Porque dependendo da situação, você, por exemplo, da faculdade, ou na escola, ou em trabalho, onde você tem vários colegas, naturalmente você acaba tendo aquela relação, coisa vem no natural. O que pega quando você não tem ninguém. Tipo, chega no final de semana, a gente não tem o que fazer. De repente, os seus colegas você não tem afinidade, amigos de trabalho não tem afinidade, de prédio onde você trabalha não tem afinidade, escambar 4. E aí você começar do nada, em cidade grande, a tentar fazer amizades, meio do nada, no franco atirador, é muito complicado. Isso não é apenas, né, no campo da amizade. Isso serve também no campo sentimental.
É muito complicado isso, porque de repente, se você você não tem ninguém, você não tem, conhece ninguém e tal. Vamos supor, você não tem ninguém, nenhum núcleo de amizade e tal. Você quer tentar chegar em cima de alguém, fica meio complicado, né? Em cidade grande. Porque se você for analisar os namoros, os relacionamentos, se você for avaliar de onde eles conheceram, né? Se é fora da rede social, se é fora da rede social, mas se é, digamos, conheceu na rua, conheceu do nada assim, é muito raro. Muito raro. Porque a maioria dos relacionamentos, infelizmente, dói, porque às vezes eu me sinto excluído disso, é feito pessoas que se conheceram na escola, faculdade, ou é amigo em comum de outro amigo, ou é amigo do colega que é primo do amigo do seu primo. É assim, isso meio que dificulta. E aí, quando você tem dificuldade de fazer amizades em cidade grande, você acaba indo fazendo amizade virtual. Só que aí tem um detalhe. Na internet, se você for analisar, se você for contextualizar, né? Se você for verificar as amizades que você faz na internet, pelo menos eu, a maioria são de fora de São Paulo. Não é porque eu forço, porra, eu não tô cansado dessa turma aqui, da minha quebrada, aqui no meu bairro, aqui, muitas meninas nojentas, arrogantes, eu vou procurar as meninas da região de Campinas. Não. Você tipo, vai procurando amizade e tal, comunicar, as coisas acabam vindo natural. Por exemplo, de repente você adiciona uma pessoa, eu gostei do perfil dessa pessoa aqui, de repente a pessoa, por exemplo, é da região de Campinas, região de Bragança Paulista, do Vale do Paraíba, e te conversa bem e tal, você pergunta, fala oi, ela te responde tal. E de repente uma pessoa de São Paulo, né, do mesmo bairro seu, né, mesmo bairro que poderia ser considerado bairro humilde, né, de pessoas mais humildes, de pessoas mais simples, né, você não responde oi e ainda por cima a pessoa te exclui do Facebook sem explicar nada até hoje. Ou seja, isso quer dizer o quê? Realmente, pessoas de outras cidades, elas estão mais abertas a conhecer. Tanto é que as melhores pessoas que eu conheço, as melhores amizades, são de pessoas de fora de São Paulo. A melhor de todas, a melhor youtuber, ela é daquela região de Campinas, né? Eu não vou falar não para não ficar, né? Adivinha quem, né? Se você abrir minha página principal aí do YouTube, né? Você vai ver um vídeo dela. Tá no destaque, vídeo dessa pessoa. Né? Não vou falar nomes. Né? Beijos que ela vai viajar na semana que vem para Orlando, nessa pessoa, mas tudo bem. Bom, eu acho que eu falei dela no começo, citando a Fabiana, eu citei essa pessoa, vocês sabem quem, né? Para não vou fazer mistério, não, vocês sabem quem é. Pronto, é leitura labial. Então, ela e as irmãs dela são minhas amigas e são da região de Campinas. Aí eu fico pensando, fico analisando, se essa moça, por exemplo, as Drudes, né, como eu falei, fosse, por exemplo, morasse no Campo Limpo, morasse em Santo Amaro, morasse em Jardim Maracá, Jardim Ângela, será que elas seriam suas amigas mesmo? De verdade mesmo? Aí eu fico analisando, eu fico pensando, eu estou falando de bairro de pessoas que, eu tive problemas, tive paqueras e não deram errado, né? Esqueci de citar Parque Santo Antônio, mas Parque Santo Antônio eu tenho muito amigo lá, cara, então eu não falo mal do Parque Santo Antônio, não. Tem um inscrito no meu canal que é de lá, então eu não vou falar do Parque Santo Antônio, então desconsidera Parque Santo Antônio. Eu falo de Maracá, de Leopoldo Santana, que é um colégio que tem muita menina metida lá, de Jardim Ângela, eu falo mesmo, não tenho medo, não tenho pra falar língua não, se é pra falar eu falo mesmo, né? Claro, dentro de um respeito, de uma regra, né? Você não pode xingar, né? Mas falar que um bairro tal e alunos de um colégio tal são todos mentiras, você tem... Era o meme que não deu certo. Você tem toda a razão. Não, o que eu tô falando é comparação de pessoas que são fora de São Paulo, são mais... pessoas que você consegue ter mais amizade, né? Eu não sei, que às vezes a questão não é nem segurança, o problema é que as pessoas se fecham aqui.
Aqui em São Paulo, igual em Nova York, tem a disputa de um querer ser melhor. Ah, eu sou melhor, quero disputar com outra pessoa e às vezes não consegue somar forças, né? E o que me impressiona é isso. Não é que eu estou dizendo que as pessoas que são de outras cidades, pessoas daqui de São Paulo, que tem muitos amigos daqui, até ruivos, são menores ou não. Não é assim, não é isso. É que as pessoas de fora de São Paulo acabam eu tendo mais contato, porque naturalmente eu tive mais contato com eles, né? A Pamela é esse exemplo, né? A Pamela, eu acho que a menina, se ela morasse aqui em São Paulo, ela seria humilde mesmo. Que eu acho que ela nasceu em Santo André, e normalmente os anderenses, né? Agora sim vou elogiar Santo André, é uma cidade que eu gosto aqui da Grande São Paulo, do ABC, são pessoas muito humildes. Eu já fui em Santo André, sempre fui recebido quando eu vou lá para Santo André, bem diferente de alguns bairros em São Paulo. Em Santo André as pessoas são um clima meio que interior no Santo André, pelo que eu acredito, né? Ela nasceu lá em Santo André, então acho que as pessoas que nascem no ABC Paulista acabam tendo criando essa humildade. O pai dela também, né? O pai dela também, né? Ou seja, puxou o pai dela. Não tô puxando o saco dela, não. Tô avaliando e não puxando o saco. Não, tô elogiando Santo André. Mas assim, é pra gente pensar. Em São Paulo a gente tem uma dificuldade. Se a gente não tiver um núcleo, tiver um grupo, a gente tem problema de fazer amizade. Por exemplo, a maioria das vezes que eu saio de final de semana, vou rolê, vou comer hambúrguer, vou fazer alguma coisa, eu não converso com nenhuma alma. Eu já estou acostumado com isso, porque não é de agora. Eu faço esses rolês sozinho, mais ou menos aí uns 17 anos. 17, desde 2001. Eu tinha 17 anos, por sinal, naquela época. Então eu fazia rolês naquela época. Então eu já estava acostumado que às vezes eu ia para o lugar, às vezes a pessoa não ia nem dar o oi. Então, a pessoa nem ia dar o oi. Você, por exemplo, pede com licença, a pessoa não atende, né? Ou seja, é que assim, não vamos generalizar. O que a minha amiga Fabiana disse que ela fez uma pergunta e a resposta foi praticamente sim. Vamos dizer que temos uma dificuldade. Talvez se eu tivesse numa outra região do estado, não necessariamente na região de Campinas, mas numa outra região do estado ou de outra cidade, de repente eu não estaria sozinho nos finais de semana fazendo rolê sozinho, né? De repente eu estaria sempre com a galera, porque normalmente eu reparo muito, eu uso como parâmetro a galera de Bauru, os meus primos de Bauru, que normalmente quando eles saíam sozinhos, eles saíam com turma, com galera, né? Eles mesmo, naturalmente, eles se marcavam para sair, né? Dificilmente você via uma pessoa sozinho, andando sozinho, né? Ou se encontrava uma turma, se junta, né? Aqui você pode ir para qualquer lugar, cara, você tem o outro lado, de repente você pode, sei lá, passar perto de uma rua de zona aqui em São Paulo, né? E as pessoas olharem e não vão ficar cortando uma para outra, né? Tem essa vantagem também, não é que eu faço isso, tá? Tô dizendo para quem gosta. Ou de repente você, sei lá, você, por exemplo, você não gosta, por exemplo, de restaurante mexicano, por exemplo. Aí você vai lá e come no restaurante mexicano. Você não vai ter aquela pratura dizendo: o Nilson disse que não gosta de restaurante mexicano e foi comer no restaurante mexicano, não sei o que, entendeu? Tem essa vantagem, mas às vezes é uma vantagem pouca em relação à vantagem que você poderia ter com amizades, né? Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Desculpa que se eu falei das alunas do Leopoldo Santana, desculpa, uma escola que tem na Zona Sul de São Paulo, tá? Desculpa, é que eu tive problema com meninas de lá, tá bom? Crushes que veio de lá. Crushes não, né? Nem chegaram a ser crushes, né? Tchau e fui. Psh, psh, psh.